Graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que Deus nos abençoe nesse dia abençoado, nesta manhã de domingo. Pedir para que você que nos acompanha seja bem-vindo a mais uma escola bíblica. Quero te convidar a orar para que nós possamos continuar a nossa lição da semana passada, amém? Vamos orar então ao Senhor, pedir a bênção do Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão sublime e tão sagrado de estarmos na Tua presença, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito nos ensine, nos oriente, tire de nós, Pai, todo preconceito enraizado, mas que nós damos liberdade ao Teu Espírito para ministrar na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma e no nosso Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos falando sobre dízimos e ofertas. Nosso versículo para decorar está lá em Malaquias, no capítulo 10, que diz assim, Malaquias 3, 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Amém? Então vamos estar continuando, só esclarecendo. O nosso irmão, um irmão abençoado, fez uns comentários na aula passada, e aqui não se trata de quem tem razão, mas vamos só salientar algumas coisas que ali foram escritas no comentário. E até convido, se o irmão tiver a disponibilidade, de nós sentarmos e conversarmos. Amém? Ele escreveu no segundo item assim, dizendo: o que está sendo ensinado em Malaquias 3:10 em diante a respeito do dízimo é uma mentira descarada de Satanás. E o item A diz assim: não são os homens que estavam roubando a Deus, os sacerdotes é quem estava roubando a Deus. O item C diz: Deus amaldiçoou os sacerdotes e não o povo, e Deus mandou os sacerdotes devolverem o que eles estavam roubando. Então chega em Malaquias 3:10. Deus não está falando com o povo, mas sim com os sacerdotes. Amém? Vamos ver então se Deus está falando com os sacerdotes, só com os sacerdotes, ou também está falando com o povo. Se nós abrirmos aí a palavra do Senhor em Malaquias 3, capítulo 3, a partir do versículo 8, amém? Então diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Vós quem? Vós, os sacerdotes. Então, concordamos que o Senhor está falando aqui com os sacerdotes, amém? Mas, vírgula, quem é que estava roubando? Aqui, ó, porque a mim roubais, vírgula, vós quem? Sacerdotes, vírgula, a nação toda. Ou seja, a nação também estava roubando a Deus. Não era somente os sacerdotes, embora a ira de Deus sobre os sacerdotes, aqui, ela é maior. Por quê? Por conta dos erros dos sacerdotes, fazia com que o povo também errava. Ou seja, os sacerdotes aqui em Malaquias 3 era mal, não só, mas o livro todo de Malaquias. Mas vamos começar lá no contexto, se Deus está falando com os sacerdotes ou se Deus está falando com o povo. O livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: sentença, ou em algumas traduções traz peso. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. A sentença que Deus está determinando em Malaquias, não só Malaquias 3, mas Malaquias 1, 2 e 3, o Senhor está trazendo uma sentença para Israel. Israel não é sacerdote. Aqui, tanto Israel tinha o povo como tinha o sacerdote. Então a sentença aqui era para quem? Era para Israel.
E nós vamos ver isso claramente, né? Então, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E aí no versículo 6, o Senhor volta a falar com os sacerdotes, e falando de o filho que honra o pai e o seu senhor, seu pai, aonde estará a honra? Se eu sou o Senhor, aonde que está o respeito comigo? O Senhor está falando sim com os sacerdotes a partir do versículo 6. Mas ele volta a falar com o povo no versículo 10. No versículo 10, ele diz assim: então houvesse entre vós quem fechasse a porta, para que não acendesse debalde fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Ou seja, o Senhor está falando aqui: quem dera houvesse em Israel um sacerdote que fechasse a porta para aquilo que o povo estava fazendo e trazendo para a casa do Senhor. Quer ver? Vamos lá, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, de modo que lhe é queimado e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, dizendo: a mesa do Senhor é imunda, e que nela se oferece é comida desprezível, e dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis dilacerado o coxo, o enfermo, assim fazeis a vossa oferta. O Senhor está falando de quem aqui? Quem que estava fazendo a oferta dilacerada? Quem estava oferecendo a oferta coxa? Quem estava oferecendo animais enfermos? Era o povo. E o sacerdote deveria recusar essa oferta. Então vemos aqui que a corrupção não estava apenas no sacerdócio, estava no povo também. Porque o povo trazia o quê? Animais que segundo a lei tinha que ser animais o quê? Perfeitos. Não poderia ser enfermos, não poderia ser coxos, não poderia ser cegos. Então eles estavam oferecendo. O Senhor ele fala: aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o que? O enganador. Quem é o enganador aqui? É o sacerdote? Só é o sacerdote? Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. No versículo 14, Deus está falando com quem? Com os sacerdotes ou com o povo? O Senhor diz: maldito seja o quem? O enganador, que tem um animal puro, um animal sadio, ele no seu rebanho, e oferece ao Senhor o que? Um animal defeituoso. Quem é que oferecia o animal? O povo. Então o povo também estava roubando a Deus. O povo também não estava fazendo conforme a lei do Senhor. E aí, olha o capítulo 2, e o Senhor volta a falar agora com quem? Com os sacerdotes. Olha, ele diz, né? Terminando então, ele diz lá, o versículo 14, ele diz: o meu nome é terrível entre as nações. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 1: agora, ó sacerdotes, ou seja, maldito é o homem, é o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, oferece um animal doente, enfermo, coxo ao Senhor. Ele está falando, Deus está falando com quem? Com o povo. E agora ele diz assim: e agora, sacerdotes, para vós outros sede este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes o vosso coração de dar honra ao meu nome. Ou seja, os sacerdotes, eles tinham como obrigação de corrigir o povo, admoestar o povo. Ou seja, chegando essa oferta impura,
coxo, enfermo, não sendo um animal sadio, o sacerdote tinha que falar: isso não se oferece ao Senhor. Se fosse trazer para os nossos dias, seria a mesma coisa de nós sabermos que tem um irmão que tem um negócio ilícito e ele vai trazer esse dízimo à casa do Senhor. E aí nós pastores sabendo que esse dízimo é ilícito, é de roubo, é de coisas ilícitas, nós aceitarmos. Nós não podemos aceitar porque vem de coisas ilícitas. É isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando, Ele está repreendendo não somente os sacerdotes. Se nós formos olhar, o povo estava se dando em casamento. Nós podemos ver isso em Malaquias 2, a partir do versículo 10. O povo estava casando com mulheres que não eram judias, que não era do arraial do povo de Deus, estava casando com mulheres estranhas. E não somente Israel, mas Judá também estava fazendo coisas abomináveis ao Senhor. Olha aí, versículo 10 do capítulo 2 diz assim: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Versículo 11: Judá tem sido desleal. Não é os sacerdotes que estão sendo desleal, Judá também está sendo desleal. Ou seja, se você conhecer a história de Israel, vai saber que havia dois reinos. O reino foi dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá. Judá estava sendo desleal e abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém, por Judá, que profanou o santuário, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Deus eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor ele diz aqui que ele vai trazer o quê? Ele vai eliminar das tendas de Jacó o homem, não o sacerdote. Pode ser sacerdote e pode ser o homem que fizer, seja quem for. Ou seja, pode ser homem, pode ser mulher e pode ser sacerdote. Seja quem for que apresentar oferta diante do Senhor. Então é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. E é um erro que eu vejo muito, não só eu, mas quando você entra, e principalmente em Malaquias, fala assim: mas aqui é só para os sacerdotes. Não é. Se você ler a história de Israel, se você ler o contexto, o Senhor está falando com o povo, está falando com o sacerdote. Embora os sacerdotes aqui, o rigor de Deus é maior. Por quê? Porque os sacerdotes tinham o quê? O dever de ensinar o povo de Israel. Devia corrigir o povo de Israel. Fazendo assim, eles estavam pecando contra Deus e fazendo o povo assim também pecar contra o Senhor. É só você pegar a história de Israel e você vai entender por que o Senhor está falando aqui sobre os dízimos e sobre as ofertas, que não é só sobre os sacerdotes. Então vemos aqui claramente no versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Quem está roubando a Deus? Vós quem? Sacerdotes. E quem mais? A nação toda. Então há algo assim, muito cuidado. Nós temos a hermenêutica para interpretar o texto, e precisamos entender o texto na sua prática. Se você sentar com qualquer judeu, se você conhecer bem a história de Israel, você vai chegar aqui em Malaquias, não era só os sacerdotes. Esse é um grande erro que muitos estão cometendo. Tanto que o Senhor, ele está falando aqui no versículo 13, ele fala as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir ao Senhor, que nos aproveitou de termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar
diante dos seus mandamentos, diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles temem ao Senhor, eles tentam ao Senhor e escapam. E aí, ou seja, o povo aqui no versículo 13, eles estão falando contra quem? Eles estão falando contra Deus, não é os sacerdotes aqui. No versículo 13 é o povo que está falando: olha, nós olhamos as outras nações, eles não temem ao Senhor, mas prosperam. Que está adiantando de nós sermos fiéis a Ti, se os outros povos não são fiéis e prosperam? Nós vemos aqui a corrupção. Nós vemos a corrupção aqui não somente do sacerdote, mas do povo também. E o Senhor vai falar assim: olha, e vereis a diferença entre o justo e o perverso. Amém? Versículo 18 ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e quem não serve ao Senhor. Então, além dos sacerdotes, o povo tinha se desviado dos estatutos do Senhor. O povo estava na idolatria, estava no adultério, estava na apostasia. Esse sempre foi um problema de Israel, não é um problema aqui apenas de Malaquias. Em toda a história de Israel sempre teve isso. E persistiu por longo tempo. Na geração de Malaquias, aquele povo se tornou perito em pecar, debochar, imitando as corrupções antigas de nações, misturando-se múltiplos pecados entre os pagãos, ou seja, se dando em casamento com outras mulheres. O pecado do povo está em Malaquias 3, do versículo 6, versículo 12. Então o Senhor, Ele está falando aqui contra os desartes, contra os pecados que debilitaram e convida o juiz para aplicar o seu remédio contínuo. Os pecados do povo eram muitos e pesados. Uma justiça nua e crua, sem moderação do amor, aniquilaria aquele povo instantaneamente, mas a misericórdia de Deus não aplicou o golpe por muito tempo, esperando que uma melhora que nunca chegou. Por isso que depois de Malaquias há um período chamado período interbíblico, onde Deus se calou por 40 anos. Amém? Outra coisa que nosso irmão escreveu, ele diz assim, que lá em Levíticos 24:34 diz assim, que ele diz assim que os mandamentos são para os filhos de Israel. Sim, são para os filhos de Israel, mas aí eu te pergunto, quem são os filhos de Israel? São segundo a carne ou são segundo o Espírito? Romanos 9 vai falar do quê? Vai falar de um Israel que não é segundo a carne. Nós precisamos entender o que Deus, quem são os filhos de Israel? São os que nasceram de carne somente ou não? Aqui, Romanos capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Em Israel será chamada a tua descendência, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como filhos da promessa. Olha isso. E se nós olharmos versículo 4 de Romanos 9, está escrito assim: são israelitas? Versículo 4, continuando, pertence-lhes a adoção e também a glória. Para quem pertence a adoção? Quem foi adotado? Foi o Israel ou fomos nós? As alianças, pertence-lhes a adoção. Então pertence à adoção, pertence também à glória, pertence às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descendente o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e para todos sempre. Amém. Precisamos entender que alianças são essas.
São 6 alianças. Nessas 6 alianças que nós temos, qual foi a primeira aliança? Aliança com Noé, primeira aliança. Aliança com Abraão, segunda aliança. Aliança que foi dada por intermédio de Moisés, aliança da lei dada por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Nós temos a aliança 4, que é a aliança sacerdotal. Nós temos a aliança 5, que é a aliança do reino eterno por intermédio do Filho. E nós temos a 6ª aliança, que é a nova aliança. Amém? Então, amados, olha só. E aí ele escreveu no item B, que pergunta assim: quem é o sacerdote eterno? Não ouse falar que é Jesus, pois a lei de Moisés é muito clara. Quando Melquisedeque surge, Arão não existia, lei de Moisés não existia. Mas não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vamos aí, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos ler? Portanto, este Melquisedeque, ele era da tribo de Levi? Ele era descendente de Arão? Não, não é. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, o Melquisedeque aqui prefigura o sumo sacerdote, que é um ofício de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele não tem início, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último. Ou seja, Melquisedeque, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não, sem genealogia, ele não tem princípio, ele não tem fim. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque, segundo a palavra de Deus, ele é eterno. Por quê? Porque ele prefigura Jesus Cristo. Então, aqui fala assim: não ouse falar que é Jesus, mas não sou eu que estou falando. Hebreus está falando que Melquisedeque prefigura, inclusive o título da tua Bíblia deve dizer sobre isso. Melquisedeque, tipo de Cristo. Ou aí antes do versículo 4 diz: o sacerdócio de Cristo é superior aos levíticos. Ou seja, esse sacerdócio aqui não tem nada a ver com o sacerdócio de Levi, não tem nada a ver com o sacerdócio de Arão, porque o sacerdócio só foi instituído em Êxodo, quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque prefigura o sumo sacerdote eterno, que é Jesus. O povo de Israel não existia, o sacerdócio não havia sido estabelecido e nem tribo havia sido estabelecido, lei ainda não havia sido criada. Nós precisamos entender isso. No versículo 11 diz que o sacerdócio levítico teve fim, mas o sacerdócio de Cristo é eterno. Eu te aconselho a estudar Cristologia. Dentro da Cristologia você vai entender que Cristo tem 3 ofícios. Quais são esses 3 ofícios de Cristo? Primeiro, ele tem o ofício de profeta. Depois ele tem o ofício do sumo sacerdote. Se você ler Hebreus, vai falar que os sacerdotes de outrora precisavam oferecer sacrifício continuamente. Mas agora, ele, Cristo, o sumo sacerdote, ele se ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, para nunca mais ser oferecido, porque o sacerdócio dele é perpétuo. Isso está aí em Hebreus, a partir do versículo Hebreus capítulo 7, versículo 26. Convinha
Com efeito, nos convinha que o sumo sacerdote, como este quem? Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Quem é o sacerdote separado dos pecadores? Jesus. Feito mais alto do que os céus. Quem é mais alto do que os céus entre os homens? Só Jesus. Não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário é suficiente uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento foi posterior à lei e constituiu o filho perfeito para todo sempre. Se nós lermos aí em Salmos 10, versículo 4, diz assim, está falando sobre Jesus, tá? O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu te aconselho a estudar Cristologia, você vai ver que Melquisedeque prefigura um tipo de Jesus. Amém? Então nós precisamos entender isso e sermos claros de acordo com a palavra do Senhor, porque assim como nosso irmão falou, seja anátema todo ensino que não seja a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que toda lei, todo cerimonial, todo o Antigo Testamento, tanto a lei moral, tanto as leis cívicas, as leis morais, as leis religiosas, as leis, elas apontavam para Jesus. E Jesus, ele, ou seja, todas as leis, todos os cerimoniais apontavam para Jesus. Ou seja, tudo isso era o que? Sombra daquele que haveria de ser. Ou seja, quem é a sombra? Olha o que diz a palavra do Senhor aí em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Ninguém vos julgue por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra do que haveria de vir, porém o corpo é Cristo. Ou seja, tudo aquilo, leis, cerimoniais, tudo que você olha lá no Antigo Testamento, ele é o que? Sombra de quem? De Cristo. Ou seja, tudo apontava para Cristo. Cristo é a nossa realidade. Amém? Então nós precisamos entender muito bem a palavra do Senhor para não cairmos em erro. Amém, amados? Nós não vivemos segundo a lei, mas vivemos segundo a graça. E eu vou te falar que a graça, ela é superior à lei, muito superior. Mas no contexto de Israel nós precisamos discernir o que são leis civil, porque a lei civil que tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel, como tal, não é aplicável normativamente à nossa sociedade. Nós tínhamos também a lei religiosa, lembrando que tudo isso apontava para Jesus, que era a sombra a qual Cristo é a realidade. A lei religiosa tinha por finalidade imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias, o Cristo, fora do qual não há esperança. Como tal, foi cumprida na sua vinda. Ou seja, quando é que a lei religiosa foi cumprida? Quando Jesus veio ao mundo. Lei moral. Lembra na aula passada que nós falamos de leis morais e leis cerimoniais? Lei moral tem a finalidade de deixar claro ao homem os seus deveres, revelando sua carência e auxiliando a discernir entre o bem e o mal. Como tal, é aplicável em todas as épocas, em todas as ocasiões. Amém? Então, recapitulando aqui, não estamos sobre a lei civil de Israel, não estamos sobre a lei religiosa de Israel, não estamos sobre a lei civil de Israel, mas sobre o período da graça de Deus, em que o Evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações.
Não estamos sobre a lei religiosa de Israel, que apontava para o Messias. Foi cumprida em Cristo e não pretende sobre nenhuma de suas ordenanças cerimoniais, uma vez que estando sobre a graça do Evangelho de Cristo, com acesso direito ao trono pelo seu Santo Espírito, sem a intermediação de sacerdotes. Não estamos sob a condenação da lei moral de Deus, ou seja, a lei nos dizia que nós éramos pecadores e incapazes de salvarmos nós mesmos. Fomos resgatados pelo seu sangue e nos achamos cobertos por sua graça. Não estamos debaixo, portanto, sobre a lei, mas sobre a graça de Deus neste sentido. Entretanto, estamos sobre a lei moral de Deus, no sentido de que ela continua representando a soma de deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. Nós estamos sobre a lei moral de Deus, no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa o caminho traçado por Deus no processo da santificação enviado pelo Espírito Santo em nossa pessoa. João 14,15. Nos últimos dias, nesses dois últimos aspectos, a lei moral de Deus é uma expressão da sua graça, representando a revelação objetiva e proporcional da sua vontade. Amém? Então, algo que nós precisamos entender aqui. A graça, então, ela é superior à lei. Ou seja, todos aqueles cerimoniais, todas aquelas leis, apontavam para a realidade que é Cristo. E nós precisamos entender que Cristo é superior a todas as coisas. Por isso que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Levi, porque o sacerdócio de Levi teve fim, mas o sacerdócio de Cristo não. Então, a graça, ela é superior à lei. E nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque na lei, se alguém te feria na tua face, você poderia ferir a outra pessoa na face. Se alguém matava um animal seu, você poderia matar um animal, porque na lei era olho por olho, dente por dente, mas Deus enviou Jesus para algo que é superior. Olha o que está lá em Mateus 5, do 37 ao 45. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que vier disso vem do maligno. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. O que quer andar contigo, o que quer demandar contigo e tirar-te uma túnica, também deixa-lhe também a capa. Ou seja, quer tirar a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste isso que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelo aquele que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus, sobre os bons, e vira a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, amados, a graça, ela é superior à lei. Porque na lei, para você adulterar, você precisava se deitar com uma mulher. Mas agora, Jesus está falando, aquele que olhar com uma intenção impura para uma mulher, ele adulterou junto com ela. O Senhor está falando que na lei era olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém ferir tua face, você tem que dar a outra. Se alguém te chama para andar 1 milha, você não quer andar 1 milha, você tem que andar 2 milhas com ele. O plano de Jesus é superior. Então, se na lei nós tínhamos deveres, imagina agora na graça, que é superior à lei. Amém? Glória a Deus. Então, amados, é muito importante, né,
Então não se trata aqui de quem está certo, de quem está errado, mas daquilo que diz a palavra do Senhor. Então vemos aqui, o dízimo é antes da lei, ou seja, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que prefigura ali o símbolo do sumo sacerdote. O sacerdote havia sido estabelecido? Não. Havia o povo de Israel estabelecido? Não. Havia a nação de Israel estabelecida? Não. Havia padrão de sacerdócio? Não. Ou seja, o dízimo não é da lei. O dízimo não é dos sacerdotes. O dízimo não é do Antigo Testamento. O dízimo, ele é um princípio. Simples assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá? O dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento tem lições importantes acerca do dízimo. Jesus, ele não abdicou o dízimo, ou seja, ele recomendou aos fariseus que observassem os principais preceitos da lei sem abandonar a prática do dízimo, ainda que das coisas mínimas. Mateus 23. Amém? O dízimo, ele é um padrão. O Novo Testamento nos traz o que? Um padrão de vida superior, um padrão de vida maior. Lembra? A graça é superior à lei. No Novo Testamento somos chamados a entregar tudo ao Senhor, ou seja, quer comeis, quer bebeis, quer façais tudo para a glória de Deus. Isso significa que não devemos dar somente o dízimo, mas muito mais. Os crentes primitivos davam tudo. E essa é a outra razão pela qual os apóstolos ministravam um pouco sobre o dízimo. Como falar do dízimo a quem dava tudo? Amém? Temos aí o texto de Hebreus, que vimos claramente que aqui o sacerdócio é de Jesus. Não sou eu que estou falando. É o livro de Hebreus. Capítulo 7 vai tratar especificamente que Melquisedeque, lá no Antigo Testamento, prefigura o sacerdócio de Jesus. Amém? Na questão das ofertas, além dos dízimos, os crentes devem dar ofertas. As ofertas são para o crente além do dízimo. Ou seja, a primeira referência de oferta, a primeira vez que a Bíblia fala de oferta é no caso de Caim. Gênesis 4, do versículo 1 do versículo 7. Ali vemos uma oferta que agradou a Deus e outra que não agradou a Deus. E diz que o problema estava no coração do ofertante. Então assim, isso nos tira uma lição que fala assim, então pode ofertar de qualquer jeito? Segundo a Bíblia, não. Porque a oferta lá em Gênesis 4, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim? Então, existe uma maneira correta de se ofertar, não é de qualquer jeito. Amém? Nos princípios que regem os dízimos também são os mesmos princípios que regem a oferta. Na base da contribuição dos dízimos, as ofertas é voltada de coração para o propósito de servir ao Senhor. A diferença está na forma. Dízimo é 10% da renda. A oferta está acima dos dízimos, conforme propuser no coração, com a finalidade para que haja mantimento na casa do Senhor. Oferta para custeio de outras despesas, como construções do templo, etc. Vemos então os princípios que regem os dízimos também regem as ofertas. Precisamos entender claramente, por dízimo ser um princípio, amém? As ofertas também. Como é que tem que ser ofertado? De todo o coração. Não é por barganha, não é por necessidade, não é por ganância. Vemos muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus, dizendo que falando que você tem que ofertar de qualquer jeito. Não é assim, amados. Tem sido ensinado, você tem que, se você der 1, você vai receber 100. Se essa for a intenção, está errado. Nós vemos assim, pessoas fazendo pressão psicológica. Se você não der o dízimo aqui, quando você sair, o ladrão vai te roubar. Não. Se você deixar de dar o dízimo, você só deixará de ser abençoado. A generosidade está no coração de Deus.
Deus diz: é melhor dar do que receber. Amém? O dízimo e as ofertas, ela vem tratar a avareza no coração do homem. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro, é a ganância ao dinheiro. E nós não podemos fazer isso na casa do Senhor, trazer essa ganância para a casa do Senhor. Amém? Nós temos que crer na sua palavra e Ele vai multiplicar, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Nós precisamos ter uma atitude correta quando ofertamos e quando dizimamos ao Senhor. Amém? Senão nós estamos fazendo um sacrifício de tolo. Há ofertas do Velho Testamento. No Velho Testamento, as ofertas, elas eram elementos mais variados: animais para sacrifício, alimento para sustento dos sacerdotes, dos pobres, dos estrangeiros, madeiras, metais, pedras preciosas. Ofertas para pessoas ou instituição, pode-se dar contribuição à instituição ou pessoas. Esse tipo de oferta é chamado às vezes de esmola. Não esmola de esmolar, né? Mas assim, de abençoar a vida de alguém. Isso está lá em Atos 24:17. Mas a esmola aqui não significa algo, valor irrisório, como se dá a um mendigo, mas uma boa oferta. Então você pode ofertar a instituição, você pode ofertar pessoas no seu coração. Amém? Você pode levar ofertas para quem Deus às vezes coloca no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode-se fazer oferta em mercadoria, roupa, calçado, alimento, material para construção e etc. Mas se faz campanha por oferta de modo geral e que se espera a contribuição de dinheiro. Não se deve pegar o dinheiro e comprar algo para oferta. Ou seja, podemos muito bem recolher roupas, calçados, alimentos para distribuir entre os necessitados. Nós podemos fazer isso. Amém? O método bíblico para o sustento da obra de Deus. Não encontramos na Bíblia outro método que não seja dízimos e oferta para sustento da obra. Aqui sorteios, promoções, festas beneficentes são estranhas à palavra do Senhor. Portanto, devemos o quê? Dizimar e ofertar. Administração dos dízimos e ofertas. Quem administra os dízimos? O dízimo não é para ser administrado pelo crente individualmente, de acordo com a sua vontade. Ele deve ser entregue à igreja, à casa do tesouro. Malaquias 3:10. E o objetivo é haver abundância na casa de Deus. 2. De onde vinha o sustento de Jesus e os seus 12? O grupo de Jesus era sustentado por ofertas de pessoas amigas. Isso está lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 1, versículo 3. Havia um grupo de tesoureiro, havia no grupo um tesoureiro, o Judas Iscariote. Isso está lá em João, no capítulo 12, versículo 4 e 6. O uso do dinheiro era orientado por Jesus. Isso está lá em João 13:29. Desse caixa era custeados as despesas do grupo e feito doações. 3. Como funcionavam as finanças da igreja primitiva? Nos primeiros dias da igreja, os crentes vendiam seus bens e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Isso está lá em Atos 4, 34, 35 e Atos 5, 2. Os apóstolos distribuíam, e os apóstolos recebiam, era depositado aos pés dos apóstolos, e os apóstolos também distribuíam. Isso está em Atos 4, 35. Mais tarde, os diáconos foram instituídos para cuidar dessa área. Atos 6, versículo 1 ao versículo 7. E aos missionários, como faziam Paulo e Barnabé, levavam ofertas de uns irmãos para os outros. Atos 11, 29, 30, 24, 17. Outros cooperavam com Paulo no recolhimento de ofertas
para os irmãos necessitados. 1 Coríntios 16:3, 2 Coríntios 9:5. A oferta era preparada com antecedência. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Companheiros de Paulo faziam campanhas financeiras. 2 Coríntios 8, versículo 1 ao versículo 6. Amém? Concluindo, além de ser um dever do crente dizimar, ofertar, sobretudo é um privilégio. Mais bem-aventuranças é dar do que receber. E as bênçãos, dai e dar-se-vos-á. Lucas 6,38. E derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3,10. Apropriemo-nos das bênçãos de Deus, sendo fiéis. Ou seja, o dízimo ele é um princípio. O dízimo e as ofertas, eles são um princípio e são uma graça, uma dádiva de contribuir na obra do Senhor. Não é de lei, não é de judeu, não é de hebreu, não é de sacerdote, mas é um princípio bíblico. Amém? Aplicações. Lembra-se de que os dízimos você paga a Jesus, não ao homem. Você já começou a devolver seu dízimo? Lembre-se, dizimar e ofertar são atos de fé, de graça e de princípio. Responda: o que é dízimo? Quem foi Melquisedeque? Quem ele representa? A quem ele representava? O que ele recebeu de Abraão? Quem na igreja deve administrar os dízimos e as ofertas? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Espero que tenha sido muito claro. O objetivo aqui é nós crescermos como Cristo, como corpo em Cristo Jesus. Não é apontar quem está certo, quem está errado, mas crescermos como irmãos em Cristo Jesus, para que nós possamos cada vez mais fazer a obra de Deus e nos apossar das verdades daquilo que Ele tem nos dado. Amém, meus irmãos? E agora, quero te convidar, a você que está conosco até agora, a orar em nome do Senhor Jesus, a refletir sobre esse ensinamento. Mas, amados, eu lanço aqui com muito amor e com muito temor diante de Deus, para que vocês conheçam bem a palavra do Senhor. Não é o que eu estou falando, mas é o que a palavra de Deus diz. Nós temos os nossos seminários, e você, estamos aí para começar os nossos seminários. Tem o seminário da Batista, do CTBAN, que é uma bênção. Tenha sempre, irmãos, uma biblioteca, se possível, tenha comentários bíblicos, tenha dicionários bíblicos, tenha livros teológicos. Se assim você deseja ser um aprendiz da palavra do Senhor, você precisa investir para que você cresça nisso. Amém? Glória a Deus. Lembrando que daqui a pouco, às 9h30, nós teremos nosso culto online presencial, às 17 horas e às 19 horas presencial e online. Nos ajude a divulgar o trabalho da igreja, fazer com que esta palavra chegue aos nossos irmãos, aqueles que estão navegando aí na internet. Faça a sua contribuição, é muito fácil, é só você clicar aí, dar o seu joinha e esse vídeo será recomendado para 100 pessoas. Então, divulgue a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por este momento em Tua presença. Muito obrigado por esse ensinamento, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, Pai. Nos dá um dia abençoado em Tua presença. E, ó Deus amado, que nós possamos cultuar-Te de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. No nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Nos vemos até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor Jesus.